Os prazeres da vida de cada um são mudados depois da morte em prazeres correspondentes. Que a afeição reinante ou o amor dominante permaneça em cada um na eternidade é o que se mostrou no artigo precedente. Que, porém, os prazeres dessa afeição ou desse amor se mudem em prazeres correspondentes é o que se vai mostrar agora. Mudar em prazeres correspondentes quer dizer em prazeres espirituais que correspondem aos prazeres naturais. Que eles se mudem em prazeres espirituais é o que se torna evidente pelo fato de que o homem, enquanto está em seu corpo terrestre, está no mundo natural. Mas, depois de haver deixado este corpo, vem para o mundo espiritual e se reveste de um corpo espiritual. Que os anjos são uma perfeita forma humana, e também os homens depois da morte, e que os corpos que os revestem são espirituais, ver acima números 73 a 77 e 453 a 460. E quanto à correspondência das coisas espirituais com as naturais, números 87 a 115. Todos os prazeres que o homem sente pertencem ao seu amor reinante, porque ele só experimenta prazer por aquilo que ama, e principalmente pelo que ele ama acima de tudo. Quer se diga amor reinante ou o que o homem ama acima de tudo, é a mesma coisa. Esses prazeres são variados. Em geral, há tantos quantos são os amores reinantes. Por conseguinte, tantos quantos são os homens, espíritos e anjos, porque o amor reinante de um não é absolutamente semelhante ao de outro. Daí é que ninguém tem uma face exatamente semelhante à de um outro, pois a face de cada um é a imagem do seu espírito, e no mundo espiritual é a imagem do seu amor reinante. Os prazeres de cada um em particular são também de uma variedade infinita, e não há em uma pessoa um prazer que seja absolutamente semelhante a um outro prazer, ou mesmo que um outro. Não só os prazeres que se sucedem um ao outro, como também os que existem simultaneamente uns com os outros. Nenhum é o mesmo que o outro. Contudo, esses prazeres em cada um em particular se referem a um só amor, que é o amor reinante, porque eles compõem esse amor e assim fazem um com ele. Semelhantemente, todos os prazeres em geral se referem a um amor universalmente reinante. No céu, ao amor para com o Senhor, e no inferno, o amor de si. Quais e de que qualidade são os prazeres espirituais, em que são mudados os prazeres naturais de cada um, depois da morte, só pela ciência das correspondências é que se pode saber. Esta ciência ensina, em geral, que nada existe no natural a que não corresponda um espiritual. E também ensina, em particular, qual e de que espécie é o que corresponde. Por isso, quem possui essa ciência pode conhecer e saber seu estado depois da morte, contanto que conheça seu amor, e saiba qual ele é no amor universalmente reinante, ao qual todos os amores se referem, como acima se disse. Mas conhecer seu amor reinante é impossível aos que estão no amor de si, porque eles amam o que lhes pertence e chamam bens a seus males, e ao mesmo tempo chamam verdades os falsos que favorecem e pelos quais confirmam os males. Contudo, se o quiserem, eles podem sabê-lo de outros que são sábios,
visto que estes veem o que eles próprios não veem. Isto, todavia, é impossível aos que se acham tão repletos do amor de si que rejeitam com desprezo toda a doutrina dos sábios. Ao contrário, os que estão no amor celeste recebem a instrução e, pelas verdades, veem os males em que nasceram quando são levados a estes males, porque as verdades os põem em evidência. Cada um pode, de fato, pela verdade que provém do bem, ver o mal e o seu falso, mas ninguém pode, pelo mal, ver o bem e a verdade. A razão é que os falsos do mal são trevas e também correspondem a elas. É por isso que os que estão nos falsos procedentes do mal são como cegos que não veem os objetos que estão na luz, e também fogem dela como as aves noturnas. Mas as verdades do bem são luz e também correspondem à luz. Ver números 126 a 134. Porquanto os que estão nas verdades do bem são videntes e têm os olhos abertos e discernem o que pertencem à luz e à sombra. Foi-me dado também ter a confirmação disso por experiência. Os anjos que estão nos céus veem e percebem os males e os falsos em que estão os espíritos que foram ligados aos infernos no mundo dos espíritos. Mas estes espíritos não podem ver seus males e falsos. Eles não compreendem o que é o bem do amor celeste, nem o que é a consciência, o sincero e o justo, exceto se forem feitos para si, nem o que é ser conduzido pelo Senhor. Eles dizem que tais coisas não existem e assim nada são. Tudo isso foi referido para que o homem se examine e, por intermédio de seus prazeres, conheça o seu amor. E assim, quanto mais o compreender pela ciência das correspondências, mais saberá do estado de sua vida depois da morte. Pela ciência das correspondências, qualquer um pode saber de que modo os prazeres da vida de cada homem são mudados depois da morte em prazeres correspondentes. Mas, como tal ciência ainda não foi divulgada, vou lançar alguma luz sobre o assunto por exemplos oriundos da experiência. Todos os que estão no mal e se confirmam nos falsos contra as verdades da Igreja, principalmente os que rejeitaram a palavra, esses fogem da luz do céu e se retiram para as cavernas que nas aberturas aparecem escuras, em fendas dos rochedos, e aí se ocultam. E isto é assim porque eles amaram os falsos e odiaram as verdades, pois tais cavernas e também tais fendas de rochedos, bem como as trevas, correspondem aos falsos, como a luz corresponde às verdades. O prazer deles é habitar aí e seu desgosto é viver nos campos ao ar livre. A mesma coisa fazem aqueles cujo prazer foi o de amar clandestinamente ciladas e de maquinar traições em segredo. Estes também estão em cavernas e entram em câmaras tão escuras que eles próprios não se veem mutuamente e cochicham nos ouvidos, nos cantos. É nisto que consiste o prazer de seu amor. Os que estudaram as ciências somente com o intuito de serem tidos como sábios e não cultivaram por elas o seu racional e puseram o seu prazer em coisas da memória de que tiravam a vaidade, esses gostam dos lugares arenosos, a que escolhem de preferência aos campos cultivados e aos jardins, porque os lugares arenosos correspondem a tais estudos. Aqueles que estiveram na ciência das doutrinas de sua igreja e de outras igrejas, sem de modo algum aplicá-las à sua vida,
escolhem os lugares pedregosos e habitam em montões de pedras. Esses fogem dos lugares cultivados porque lhes têm aversão. Os que atribuíram tudo à natureza e também os que atribuíram tudo à própria prudência e que, por vários artifícios, se elevaram às honras e adquiriram riquezas, entregam-se na outra vida a artes mágicas que são abusos da ordem divina, nas quais sentem o maior prazer da vida. Os que não aplicaram as verdades divinas aos seus amores e assim às falsidades, gostam dos lugares onde há urina, porque a urina corresponde aos prazeres de tal amor. Os que foram sordidamente avaros habitam em celas e gostam das imundícies dos porcos e dos cheiros que se exalam dos alimentos não digeridos no estômago. Os que passaram a vida em meras voluptuosidades e viveram no ócio e se entregaram à gula e ao ventre, amando tais coisas como o maior bem da vida, esses na outra vida gostam das matérias excrementícias e das latrinas, que então para eles são deleites, pelo fato de essas volúpias serem imundícies espirituais. Eles fogem dos lugares limpos e sem sujidades, porque lhes causam tédio. Aqueles que acharam prazer nos adultérios vivem nos lapanares, onde tudo é imundo e sujo. Eles gostam desses lugares e fogem das casas honradas. Desde que eles se aproximam dessas casas, perdem os sentidos. Para eles, nada há mais agradável do que dissolver os casamentos. Os que foram ávidos de vingança e por aí contraíram uma natureza feroz e cruel, gostam das matérias cadaverosas e também estão em tais infernos, e outros de outro modo. Mas os prazeres da vida daqueles que no mundo viveram no amor celeste mudam-se em prazeres correspondentes, quais os que existem nos céus, os quais procedem do sol do céu e da luz desse sol, luz que apresenta à vista objetos que interiormente em si encerram coisas divinas. Estes objetos que assim aparecem afetam os anjos nos interiores que pertencem à sua mente e, ao mesmo tempo, os exteriores que pertencem ao seu corpo. E como a divina luz, que é a divina verdade procedente do Senhor, influi nas mentes deles, que foram abertas pelo amor celeste, por isso nos externos ela apresenta objetos que correspondem aos prazeres do amor deles. Já se mostrou que as coisas que aparecem à vista nos céus correspondem aos interiores dos anjos, ou às coisas que pertencem à sua fé e ao seu amor, e por conseguinte à sua inteligência e à sua sabedoria, como no artigo onde se tratou dos representativos e das aparências no céu, números 170 a 176, e no artigo sobre a sabedoria dos anjos no céu, números 265 a 275. Como comecei a confirmar esse assunto pelos exemplos da experiência, a fim de ilustrar o que já foi dito sobre as causas das coisas, vou apresentar alguns exemplos dos prazeres celestes em que são mudados os prazeres naturais nos que, no mundo, viveram no amor celeste. Os que amaram as divinas verdades e a palavra por uma afeição interior ou pela afeição da verdade mesma, habitam na outra vida na luz, em lugares elevados que aparecem como montes e aí estão continuamente na luz do céu. Eles não sabem o que são as trevas, quais as da noite no mundo, e também vivem em uma temperatura primaveril.
À vista deles, apresentam-se como campos e searas e também vinhas. E em suas casas tudo brilha com o fulgor das pedras preciosas. A sua vista através das janelas é como através de puros cristais. Tais são os prazeres de sua vista. Mas esses mesmos prazeres são mais interiormente prazeres pelas correspondências com as coisas divinas celestes, porquanto as verdades tiradas da palavra que eles amaram correspondem às searas, vinhas, pedras, pedras preciosas, janelas e cristais. Aqueles que imediatamente aplicaram à vida os doutrinais da Igreja, tirados da palavra, estão no seu íntimo, e mais do que os outros, no prazer da sabedoria. Eles veem em cada um dos objetos coisas divinas. Os objetos eles veem com os olhos, mas as coisas divinas correspondentes influem logo em suas mentes e as enchem de uma bem-aventurança pela qual todas as sensações são afetadas. Daí, todas as coisas diante de seus olhos parecem rir, brincar e viver. Ver acima, número 270. Os que amaram as ciências e por elas cultivaram o seu racional, e daí adquiriram a inteligência e ao mesmo tempo reconheceram o divino, a delícia das ciências para eles e o prazer racional são mudados na outra vida em prazer espiritual que pertence aos conhecimentos do bem e da verdade. Eles habitam em jardins onde aparecem canteiros de flores e de relva elegantemente distribuídos e cercados de renques de árvores com pórticos e galerias. As árvores e as flores variam todos os dias. O aspecto de todos esses objetos incute em suas mentes, no comum, prazeres que, em particular, as variedades renovam sem cessar. E como esses objetos correspondem a coisas divinas, e esses espíritos estão na ciência das correspondências, eles são sempre repletos de conhecimentos novos, e por esses conhecimentos seu racional espiritual é aperfeiçoado. Tais coisas são prazeres para eles, porque os jardins, os canteiros, as relvas e as árvores correspondem às ciências, aos conhecimentos e daí à inteligência. Os que atribuíram tudo ao divino e consideraram a natureza como relativamente morta, somente servindo às coisas espirituais, e se confirmaram sobre este ponto, esses estão na luz celeste. E todos os objetos que aparecem perante seus olhos tiram dessa luz o que transparecem. E nessa transparência eles consideram inúmeras variações de luz, que sua vista interna aure, por assim dizer, imediatamente. Daí eles percebem prazeres interiores. As coisas que aparecem em suas casas são como diamantinas e oferecem semelhantes variações. Foi-me dito que as paredes das casas deles são como cristalinas e também como translúcidas, e nelas aparecem como formas fluídas representativas das coisas celestes, também com perpétua variedade. E isto porque tal transparência corresponde ao entendimento iluminado pelo Senhor, depois que foram afastadas as sombras que procedem de uma fé e de um amor naturais. É em referência a tais coisas e a uma infinidade de outras de que falaram os que estiveram no céu, que se diz que eles viram o que nunca os olhos viram, e que se diz, em razão da percepção de coisas divinas, segundo esses objetos, percepção que lhes foi comunicada, que eles ouviram
o que nunca ouvido ouviu. Os que não agiram clandestinamente, mas quiseram que tudo o que pensavam fosse conhecido, tanto quanto a vida civil o permitia, esses, porque só pensaram pelo divino, o sincero e o justo, têm no céu a face brilhante de luz, e sobre a face aparecem por essa luz todas as suas afeições, e em particular os pensamentos como em uma forma. E quanto à linguagem e às ações, eles são como efígies das suas afeições. Por isso, eles são amados de preferência aos outros. Quando falam, sua face se escurece um pouco, mas depois de falarem, as mesmas coisas que pronunciaram aparecem simultaneamente na sua face, de modo pleno à vista. Todas as coisas que existem ao redor deles, por corresponderem aos seus interiores, são em tal aparência que os outros espíritos percebem claramente o que esses objetos representam e significam. Os espíritos cujo prazer foi de agir clandestinamente fogem deles, e a si mesmos parecem arrastar como serpentes. Os que consideraram os adultérios como abominações e viveram no casto amor conjugal, esses, mais do que os outros, estão na ordem e na forma do céu, e por isso em toda a beleza, e continuamente na flor da juventude. Os prazeres de seu amor são inefáveis e aumentam eternamente, porque nesse amor influem todos os prazeres e todas as alegrias do céu, pois este amor desce da conjunção do Senhor com o céu e com a Igreja, e em geral da conjunção do bem e da verdade. Essa conjunção é o céu mesmo no geral e em cada anjo em particular. Ver números 366 a 386. Os seus prazeres externos são tais que não podem ser descritos por palavras humanas. Mas é pouco o que acaba de ser referido sobre as correspondências dos prazeres nos que estão no amor celeste. Por estas coisas se pode saber que os prazeres de todos são mudados, depois da morte, em prazeres correspondentes. Mas o amor mesmo permanece eternamente, como o amor conjugal, o amor pelo justo, pelo sincero, pelo bem e pela verdade, o amor pelas ciências e pelos conhecimentos, o amor pela inteligência e pela sabedoria e todos os outros. As coisas que derivam dele, quais rios de suas nascentes, são prazeres que também permanecem, mas são exaltados a um grau superior quando passam das coisas naturais para as coisas espirituais.